Ok. Ok? Tá certinho? Então, vou começar oficialmente. Gente, agora eu vou entender. Todo mundo faz uma live, como é que é? Pois é. Tá bom, então vamos lá. Oi, pessoal. Meu nome é Nídia Vidigal, aqui do canal Despertei pra Vida. Eu tô aqui hoje com a Gabi, que tem um monte de história legal para contar pra gente, cheia de experiências místicas, coisas legais. Mas antes dela começar a contar, eu quero pedir aqui a ajudinha de vocês. Esse canal é novo, fresquinho, então deixa o seu like e se inscreve no canal. Quem sabe eu atinjo a minha meta de 150 inscritos até o final do ano, hein? Dá uma ajudinha aí, dá uma forcinha. Vamos então agora ouvir a Gabi, as histórias dela, o despertar dela maravilhoso. Quem tiver perguntas, pode colocar aqui no chat, que eu vou estar olhando, a gente pode fazer uma interação legal. E vamos lá, ouvir da Gabi com o máximo de detalhes possível Eita, sobre as nós. histórias dela. Bora lá, Gabi. Com vocês, a história da Gabi. Ai, nossa. Ô, Nídia, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Assim, ainda mais sendo pioneira também, né? A Tati foi, agora sou eu. Como eu falei lá nos stories, é uma honra e também um desafio, porque eu nunca fiz isso. E é muito legal poder fazer aquilo que a gente às vezes está lá dentro enraizado de fazer, que é contar, que é externar as coisas, né? Geralmente eu faço isso para uma pessoa ali, outra aqui, é bem pouco, e a maioria dos processos tem sido mais comigo mesma. E eu acho que chegou a hora mesmo de pôr para fora, e essa está sendo uma boa oportunidade, com certeza. Maravilha, Então, eu estou feliz quando de ter você, você aqui. quando você me falou sobre, quando você fez esse pedido, eu fiquei pensando, gente, por onde eu começo? Então foi bem interessante essa questão de alguém te pergunta como é que você começou a despertar, e você, caramba, como é que teve, qual foi o começo? E essa pergunta que você fez e que você quis que eu trouxesse aqui, a minha experiência, me fez fazer um, uma retrospectiva da minha vida, né? Então não tem como eu falar para você do meu despertar sem falar um pouco da minha infância, um pouco da minha personalidade, para as peças irem se encaixando. Assim como o tema é sobre montando meu quebra-cabeça, né? Hum, De dogmas, porque eu vivi muitos dogmas, e da espiritualidade livre. Então, entre ali, basicamente, esses dois que eu coloco mais ênfase, né? Então, se eu voltar na infância, eu vou olhar para trás, até uma fotinha minha pequenininha, não sei se tem aqui, uma é. Ai, que fotinha gracinha. no McDonald's. Eu gosto Quantos muito anos de você tinha? colocar ela, aqui era de 97, eu tinha 5. Não. Eu gosto muito de colocar essa fotinha, foi até uma prática da Gabi, que eu vou falar da Gabi, que ela foi uma das, e é ainda, uma das pessoas que me ajudaram nesse processo e me ajuda, é você colocar a sua foto da sua criança. Então, no portal dela, que ela, que ela criou, as primeiras tarefas e aulas que tem é sobre curar sua criança, curar mãe e pai. Tem vários processos para você começar o seu despertar. Você precisa fazer toda essa limpeza e essa. Como que eu posso falar? Essa maneira de honrar, começando dos seus pais para você, desde pequena, para você começar, né, o seu processo. E eu achei muito interessante eu me ver pequenininha ali na minha nightstand, na minha cabeceira, e me lembrar do sorriso, daquela espontaneidade daquela garotinha e saber que essa garotinha está dentro de mim, né? Então, olhando para trás, me vê uma criança muito curiosa. Eu tinha muito, assim, era muito frequente, eu acredito que é muito normal para as pessoas, para as crianças terem sonhos lúcidos, são sonhos vívidos, né? Você vive conscientemente os sonhos, então é mais comum para as crianças porque elas são mais soltas, elas não têm muitas travas dentro delas e elas são mais imaginativas também, então é mais fácil. Eu lembro eu tendo bastante sonho lúcido. Eu tenho amigos que falaram, eu só tinha sonho lúcido na minha infância e depois parou. E eu lembro que eu tinha bastante, gostava muito de arte, era muito curiosa, como eu falei. A gente quer saber de alguns, hein? Escolhe aí alguns para compartilhar. Alguns o quê, Sonhos exatamente? lúcidos.
Ah, alguns sonhos? Ah, sim, tem um que eu gostaria de compartilhar que tá no meu anotado, assim, eu tinha mais ou menos uns 7 anos, e eu acordava, meu corpo ficava na cama, né, mas eu acordava, eu conseguia ver, assim, mais ou menos o meu quarto, e eu via, se meu pai ouvir essa live aí, esse vídeo, ele vai saber, eu nunca compartilhei com ele, ainda não tive essa oportunidade, mas de ver meu pai estendido na porta, como um anjo me vigiando. E eu não fiquei assustada, só fiquei, ué, por que meu pai tá todo iluminado? Tipo assim, ele morreu? Né? Aí eu fiquei meio pesarosa de ele ter morrido e não dele ter me assustado. E aí, depois de uns anos, eu fui fazer Theta Healing, que é uma terapia holística, e foi passado para mim de que meu pai ele já foi o meu guia, já foi o meu mentor assim em outras vidas. E linkou muito com essa experiência quando eu tinha ali para os meus 10, 11 anos, que eu via meu pai me olhando ao dormir. Enfim, e aí passaram-se os anos, eu não fui criada com religião, assim, com princípios, valores, mas eu não fui criada com religião. Quando chegou ali naquela fase da adolescência, eu tinha um desejo assim, muito grande de algo mais. Então, às vezes eu pegava a Bíblia, lia qualquer coisa ali, aleatoriamente, abria, e aquela sede, mas eu não conseguia saciar aquilo. E cheguei até uma vez na catequese, voltar, não tinha gostado muito, mas era uma coisa muito forte dentro de mim de querer buscar algo mais. E foi ali por volta ali dos 14, 15 anos que eu começava a ver minhas amigas irem para acampamento, terem uma vida social assim, na igreja. E aí eu, caramba, eu queria ter isso. Eu nunca tive. E depois de uns anos, eu me abri, eu e minha irmã Dani, que se abriu para conhecer a igreja mormon com a Tati, com a minha irmã mais velha. E quando a gente foi a primeira vez, foi aquela coisa meio estranha, e depois fomos na nossa ala, mais perto, em Taguatinga. Quando a gente chegou no dia na igreja, foi assim, nossa, a gente encontrou nosso lugar. As pessoas foram super hospitaleiras e receberam a gente muito bem. Parecia que a gente já conhecia aquele lugar. Era muito estranho, assim. E toda, assim, o nosso jeito, assim, o meu e da minha irmã, a gente é muito proativo, muito comunicativo, então foi super fácil de entrar e, assim, é o nosso lugar, entendeu? E fazer amizade, ir, aí teve atividades de esporte, tudo. Então, assim, nessa fase de 15 anos ali, os primeiros 5 anos, foi muito intenso, de muito, assim, vai para o seminário, de muita coisa social. Então, todo aquele sentimento que eu buscava de pertencimento e daquele vazio que eu sentia foi preenchido. Então, eu vivi a religião mormon por muitos anos de uma maneira muito entregue, muito feliz e serviu muito. Por isso que eu coloquei no título que é parte do meu despertar, a religião mormon, porque despertou o meu lado de servir aos outros. Eu acho muito bonito isso, de você estar sempre pensando em alguém. Então, eu sou professora das crianças, estou sempre pensando nelas, fazendo atividade para elas, ou para jovens. Eu adorei ser líder das jovens, das moças, era muito legal. E eu me sentia até, de certa forma, poxa, eu tenho que ser um exemplo para poder passar para elas, né? Então foi muito bacana esse período assim de ativar em mim uma proatividade, o serviço e a leitura diária, né? Tanto que a gente faz livro de Mormon, e foram anos assim, seminário, instituto de estudos, e eu fiquei muito voltada só naquilo, na minha bolha, né? Então fiz o progresso pessoal e bababá, foi tudo muito importante para o meu crescimento, para minha relação com meu pai, que eu tinha uma certa briga na minha adolescência. É, então, fazer meta de ser né, melhorar meu relacionamento com meu pai. Então, assim, se você pegar o progresso pessoal das moças, poxa, isso me enobreceu, me deixou uma pessoa melhor, né? Como não isso é um despertar para minha vida? E aí o tempo passou, cheguei a casar dentro da igreja, fiz as coisas lá no templo e tudo, não entendia, e fiquei muitos anos assim, até o final, assim, sem sentir mesmo conexão com as coisas que eram trabalhadas ali dentro. Por mais que você sente ali o templo um lugar de paz, de calmaria, assim como se eu fizer uma paz dentro do meu quarto, se eu colocar um ambiente calmo,
se eu acender uma vela, se eu colocar uma música calma, eu vou sentir paz também, né? Então eu vejo que o ambiente todo, o formato que é feito, ele é propício para você sentir paz, sentir calma. Mas o que era feito ali não ressoava muito comigo, mas a gente vai fazer porque, né? Eu estou aqui, falei que eu acredito, proclamo ali na frente que eu acredito, então é meio que você vai seguir na manada. E aí, nessa minha adolescência, eu era muito noveleira, eu já tinha Quem não muito esse era, né? desejo, ainda mais a novela do Brasil, né? É. E aí eu assistia as novelas, teve uma que marcou que foi a América, daquela da Débora Seco, Lembro cabeça. que ela Você chegava lembra aqui na dessa? América dentro de uma caixa de uma televisão. Exatamente. Gente, eu sempre tive a vontade de vir para o exterior. Agora, depois dessa novela, eu tenho certeza. Instigou o seu Aí, sonho. amiga, Que legal. instigou o meu sonho, tipo assim, de ter uma experiência fora do país. E o meu jeito sempre foi muito aventureira. Muito assim, eu quero explorar, eu quero conhecer desde pequena, muito assim, sabe? Ai, me Aham. mostra aí, deixa eu ver. E eu fiquei com esse sentimento muito forte nesse período. Aí eu casei, aí ficou mais naquelas coisas, ainda esperando ajeitar esse tipo de sonho com, no caso, meu ex-marido. Só que acabou não dando certo o relacionamento. E a gente separou, e foi um período assim, Nídia, se eu colocar assim, os turning points, os pontos de virada na minha vida, eu acredito que, com certeza, o batismo foi um deles, a introdução da religião na minha vida foi uma mudança de Você vida. tinha quantos anos quando você se batizou na igreja? Eu tinha 15, Ah, tá. 15 anos. De 15 para 16. Aí foi até bom que deu para Entendi. namorar mais rápido, Aham. porque Eu na quero só igreja pode voltar um namorar pouco. com 16. Aham. Só voltando um pouquinho nessa parte, Gabi, eu queria só fazer um adendo. E você falou que quando você chegou lá, você já sentiu uma coisa, né? Um senso de pertencimento, de uma coisa legal, um sentimento bom. Eu senti a mesma coisa. Quando eu batizei na igreja, apesar de que eu era bem mais nova, mas eu lembro de ter esse sentimento. Eu tinha 12 anos e aqueles sons, aqueles hinos, aquelas coisas assim calmas, né? Diferente. Para nós era super diferente para mim e para minha família. E eu senti também um pouco esse sentimento de parece que eu já vivi isso. Sabe aquele sentimento que você tem? Parece que é familiar para mim. Tipo um déjà vu, né? Fala aí. Era tipo como um déjà vu. Então, hoje, numa nova perspectiva de fora da igreja, eu sinto que um pouco, sabe aquela coisa assim de tudo é para ser quando tem que ser? Tudo tem um propósito? Então, eu acredito que para nós, a gente chegou até onde a gente está aqui agora, e com bastante gratidão, eu sinto que você também tem uma gratidão pela igreja, eu também, mas veio, tinha que vir, aconteceu, a gente viveu grandes experiências lá dentro, passou, e fica aquele sentimento bom que a gente viu que tinha que ter vivido, e como você falou, muito bem falado, eram coisas boas, aprendemos coisas boas, né? Evoluímos também, acho que fez parte da nossa evolução passar aquele período na religião, então acho isso bem bacana. Sim, sim. Mas pode continuar. E eu vejo, assim, dentro de todos os meus estudos, eu gosto muito de estudar o ser humano, a mente, os comportamentos. E eu vejo que, assim, o pertencimento é uma necessidade. A gente pertence a grupos, poxa, eu sou membro da família X, eu Sim. frequento determinado lugar, então a gente tem essa necessidade inata de pertencimento. E quando você encontra isso num lugar, você preenche, você se sente assim, nossa, realizado. E realmente preencheu esse lado da religião, né? E, enfim, então, os turning points da minha vida, as viradas, foi o batismo, depois foi a separação, que foi um choque muito grande de, opa, peraí, o meu castelinho que eu montei não é tão castelo assim, né? Ah, Não é tão perfeito. E eu lembro que na época da minha separação, eu era uma das primeiras, assim, das pessoas que eu ouvi falar que estavam separadas, mais ou menos na minha idade. Então, eu fui pioneira da separação. Minha mãe até brinca falando que eu abri as portas da separação. Você se sentiu Porque, mal por isso? porque depois disso, várias pessoas. Então, não sei. Foi escadinha, né? E Isso você se separando.
Então as pessoas foram, opa, Gabi, não, tô brincando, não foi assim, mas porque até eu ouvi de várias pessoas, nossa, foi muito corajosa, você foi isso, porque eu não quero entrar no detalhe sobre meu casamento, ou como é que Não. foi, e tal, 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 mas não era em resumo, não era uma relação que eu queria, que eu estava entregue desde o dia um, assim. Eu já, caramba, o que que eu Hum, fiz? Muito nova, casei com 19 para 20 anos, então, super o que que a nova. gente sabe com essa idade, gente? É. Você sentiu uma certa pressão assim para casar ou não? Você sente que foi, mesmo que não tenha sido totalmente de desejo, mas você queria, estava certa. Olha, na minha cabecinha na época, se eu lembrar, eu acreditava que aquilo era o certo para se fazer. Eu tinha encontrado um portador digno e a gente estava enquadrado. Mas hoje eu vejo que é bem meio que esquematizado, assim. Você meio que vai sem pensar, sabe? Que nem eu falei para você que é o efeito manada. Sim. Então, eu lembro que as minhas amigas, porque a maioria do meu grupo de amigos eram da igreja, e o grupo que permaneceu fora da igreja eram minhas amigas do ensino médio. E eu lembro que elas marcaram um encontro comigo e as três olharam assim para mim e me colocaram na parede. O que que você está fazendo? Você é muito Sou louca, nova, muito você é nova. louca. E aí eu tava assim, não, eu tenho certeza. Minha mãe, Gabriela, você tem certeza disso que você vai fazer, Gabriela? Eu contava com meus pais, né? E aí minha mãe sabe que quando eu coloco uma coisa da cabeça, eu sou meio assim, né? E aí ela, então tá, né? Se você falou que tem certeza, mas assim, aquela certeza que não é certeza mesmo, porque eu não me conhecia, eu não conhecia muito bem o meu ex na época, assim, enfim. Então, naquele período, eu vivi, assim, 2 anos na igreja de uma maneira, assim, tentando me adequar à igreja. Então, é, mudar as amizades, que as amizades antes eram sempre relacionadas às pessoas casadas, do mesmo ciclo da família dele e tudo. E aí, eu, caramba, e agora? Aí eu fui para os solteiros, tentei me realocar e nunca deixei de acreditar. Vivi alguns preconceitos nesse período. Ah, se você separou, então aconteceu alguma coisa, qual o problema? Então, Uhum, várias fofocas, várias coisas. E assim, normal. eu tenho noção do que aconteceu e eu demorei muito tempo para também me perdoar das coisas que aconteceram, mas eu senti aquela pressão e depois eu vi que muito dela era de mim, né? Que eu carregava aquilo comigo. E nesse período, teve questões até meio chatas, porque. Deixa eu ver se, não vou entrar nesse detalhe, não, mas aconteceram algumas situações que, mesmo nas situações mais delicadas da igreja, de membros que aconteceram que foi muito chatas comigo, eu não deixei de acreditar. Eu falava, não, isso é a frase tradicional, isso é problema dos homens, a igreja é perfeita, que é uma das Uhum. coisas que a gente coloca na nossa cabeça, né? Pelo menos era isso que eu colocava. Ah, não, tudo que acontecia, não, os Colocam na membros, nossa cabeça. isso. Ah, não, a igreja é perfeita, mas os membros não. Então, você justifica muita coisa Uhum. dentro dessa frase. E passaram-se os anos, e aí minha outra virada foi vir para a América. Aí eu falei, pronto, arrumei tudo vingor, assim, foi desenhado para eu estar nos Estados Unidos no final de 2018. Em dezembro de 2018 eu piso aqui. Vai fazer 5 anos agora, no final do ano. Yay. E chego aqui, menina, você conhece, e aí é o ponto que eu quero falar para vocês, para você, quem está assistindo, você sabe quem você é quando você está num ambiente totalmente diferente do que você cresceu e fora da bolha que você estava. Então, eu considero, olhando para trás, a minha vinda para a América, a minha vinda sozinha, porque eu vim sozinha, sem família, tinha conhecidos aqui, amigos aqui que viraram minha família depois, né? Assim, com a convivência. Mas eu vim assim, totalmente desbravando, assim, vamos sozinha. O que eu mais ouvi nesses 5 anos é: You are brave. Você é corajosa. Ai, gente, por que falam tanto isso? Uhum. Porque realmente poucas pessoas fazem o que eu fiz. Tipo assim, Realmente. como assim? Você vai sozinha? Geralmente as histórias das pessoas elas vêm com mais pessoas, né, para dar aquele suporte. Então, eu vim para cá, num país diferente, uma língua que eu
falava, tinha um conhecimento, assim, básico. Já tinha feito um curso de inglês aqui, inclusive era professora de reforço de algumas matérias, inclusive inglês. Então, eu Legal. sabia a gramática, mas o falar eu aprendi mesmo quando chegou aqui. E então teve, Nídia, essa questão de como você. Eu me identifico. Antes eu era Gabriela, a filha do Jana, da Zuleide, meus irmãos, minha família, minha casa, minha história. E minha língua, meu país, minha cultura. Aí você sai e quem você é? Não é mais sua língua, não é mais sua casa. E cadê sua família? Cadê sua Ah, referência? uhum. Então, assim, foi A uma, casa foi, caiu. foi um choque Um que choque. eu demorei para entender tudo aquilo que estava reverberando em mim nos primeiros anos. E aí eu, claro, frequentei a igreja aqui, e para mim eu achei a igreja totalmente diferente da igreja do Brasil. Assim, totalmente diferente, E mais quando fria, você mais. chegou aqui, você ia em ala americana ou brasileira? Eu cheguei aí nos dois, ala americana, ala brasileira. A Tá. ala americana nem se fala de como e foi estranho para A mim, diferença, nem se aham. fala. Muito diferente, muito diferente. E a brasileira lembra, claro, que tem aquele calor dos brasileiros, mas mesmo assim, É, gente, é a mesma igreja? ainda é diferente, é. Sabe? Parece até se colocasse outro nome, eu falaria que era outra, né? Pelo sentimento, aquele sentimento que eu tinha lá, não tinha aqui. Aí que pega, Nídia, porque lá eu tinha minha zona de conforto, meus amigos, eu tinha ali todo o amparo que me fazia permanecer no mesmo lugar. Por que que eu ia sair? Não tinha sentido. Era aquilo que me dava pertencimento. Por que que eu vou sair? Aquilo que me dava certeza que um ser humano precisa, para onde eu vou, o que que eu estou fazendo. É confortável aquela zona que eu estava. E aqui na América foi totalmente me tirando da minha zona de conforto, me fazendo questionar. É aquilo que a gente não faz quando a gente está na zona de conforto. É Na zona verdade. de conforto a gente só tá assim, né? É, Tá, né? a Tá vida tá tendo nossos boa, perreios, é. Pra né? que Tem nossos questionar? Pra que sair perreios, daquilo ali, né? não tem o que questionar. E quando chegou aqui, eu vi essa estranheza, peraí, é a mesma religião? Por que que eu estou me sentindo estranho, sendo que a base dos princípios e tudo que é dito é igual? Por que que eu me sinto diferente? E aí eu fui atrás, peraí. Aí eu fui ler mais, eu fui me analisar e eu comecei a questionar tudo que eu não questionava antes. A roupa que eu estou usando, por que que eu uso isso? Por que que eu penso o que eu penso? Será que eu estou seguindo Hum. isso? Eu estou usando isso porque eu quero, sim, que é uma coisa que está dentro de mim? Ou é Ou uma porque eu fui cartilha? acostumada? Eu fui acostumada a fazer, né? E aí foi um ano de, assim, uma, uma loucura. Foi um ano muito difícil, muito difícil. E o mais legal é que nesse ano estava eu e mais dois amigos passando pelo mesmo processo. A gente morando junto, cada um no seu, nas suas razões, assim, mas todo mundo vivendo esse rompimento. E o Uhum. romper, ele dói, né? Dói. É um Mas parto. é Você está ali, ó, se isso. desfazendo do negócio. E aí, daquele dia, um dia eu uso as roupas sagradas, né, que eles chamam garment, aí outro dia não vou usar não. Aí eu me sinto meio assim, nua, né, ai, tô mostrando meus ombros. É um E misto aí de no outro dia, sentimento, né? Eu não quero, mas me aí no protege. outro dia, não, eu não quero. Aí, então, é tão enraizado esse negócio dentro da gente que demora para poder você, tipo assim, tirar e lavar É, aquela coisa que de vez. colocaram, né, dentro de você. Uhum. Então, eu até fico assim, quem está assistindo aqui, algumas pessoas que são da igreja, que são pessoas que eu amo, que praticam, que amam e acreditam em cada coisa, eu, é, eu digo a vocês que eu respeito, honro vocês, honro a minha história dentro da religião, mas depois de um tempo isso não fez mais sentido para mim. E essa é a minha verdade hoje, E tá né? tudo bem. E tá tudo bem. E assim como eu respeito, né? Eu quero ser respeitada também pelo meu viver hoje, pela minha forma de pensar e sentir. Uhum. E nesse ano foi essa coisa de me encontrar, de fazer, desfazer, até eu encontrar o meu caminho. Mas esse ano eu vivi o meu extremo, que foi, agora eu posso tudo. Então, meu Ah, ano de 2019, tudo que eu não podia antes, agora eu posso. mas peraí, vamos voltar então só um pouquinho.
Você passou por esse ano cheio de dúvidas e tudo mais, mas ainda estava meio capenga, você ainda ia na igreja, usava os garmentos de vez em quando. Quando foi assim que você falou, eu não vou mais, chega, basta, e aí você começou a querer fazer de tudo? Olha, ó, não foi uma coisa assim, linear. Foi assim, vou, ai, não tô gostando. Tiro o garment, aí eu vou e saio para uma balada e bebo. Aí no outro dia vou, não gosto. Foi tipo assim, uma Sim, mas é coisa. nesse período, você ia aos domingos na igreja ou não? Ou já não ia mais? Eu lembro, porque tem um tempinho, né? Eu lembro Aham. que eu fui constante até os 3 primeiros meses, até março ali de 2019. 2019. Entendi. Aí depois foi muito esporádico, foi ficando cada vez menor até. Aí eu lembro que eu comecei a namorar um rapaz, que eu ia às vezes por causa dele. Mas eu lembro que ali pelo meio de 2019, julho, agosto, eu já não estava usando. O Gabit foi uma decisão que eu. Foi ali mais ou Sim, menos que eu bati o martelo. Foi quando eu entendi. deixei de usar. É, Foi comigo quando eu foi deixei de. mais ou menos assim também. Acho que o divisor de água é esse. O dia que você decide não mais usar os garments, acabou. É. E eu tirei aquele peso, aquela culpa, porque eu vou contar assim para você. Esses 2 anos que eu me separei, que eu namorei, é muito difícil você manter a castidade quando se namora, depois de já ter tido relação por muitos anos. Sim, sim, é Então, verdade. eu vivi o inferno, Nídia, de você se sentir mal por estar tendo uma relação dentro da igreja, uma relação sexual, e aí você vive um ciclo de se culpar. Então, imagina, o sexo é uma coisa maravilhosa, é uma coisa sagrada, mas eu me culpava por estar vivendo aquilo dentro de um relacionamento, que eu gostava da pessoa, a gente se respeitava e tudo, mas eu vivia aquele ciclo, aí vai falar com o bispo, aí passei por conselho disciplinar, então fui assim, Nossa, um um pesadelo. período, um pesadelo, entendeu? Então, assim, e aí, me perdi. Sim, e aí Ai, meu Deus, o que eu tava falando? vamos voltar daquela parte que você bateu o martelo, parou de usar as roupas Sim, sagradas, sim. as ciroulas sagradas, que o Thiago brincou uma vez, ô meu pai. A ciroula sagrada separou. Desculpa, aí não é deboche, não, viu, gente? É porque eu lembrei aqui agora. Mas essa palavra aí é dos antigos. É É, do chavinho, né? Dos ciroulas. Mas enfim, e aí você parou, aí co- começa daí, da parte daí, dessa parte. isso, eu me perdi, gente. E aí eu vivi o extremo, depois eu fui e falei, eu fui, e nessa época eu fiquei muito próxima e virei assim, melhor amiga de um amigo que ele estava se, vamos colocar, saindo do armário, né? Então ele estava Sim. assim, nesse processo de mostrar para ele mesmo, se aceitar e mostrar para a família, muito forte na igreja também, então ele estava passando um processo muito difícil. Então, nesse momento, eu pude também ter muito amor e muito respeito, uma coisa que eu não tinha antes, pelas pessoas homossexuais. Então, eu comecei a me relacionar mais, a ter experiências e a ver, caramba, é o mesmo amor, por que que a gente põe, Sim. é, sabe, não valida uma coisa que é tão normal, é a mesma coisa. É a mesma coisa que uma pessoa hétero, é uma pessoa homossexual. Então, eu pude também abrir minha visão aí nesse período. E aí passou esse ano de 2019, que foi esse ano de muitos ups and downs, e depois tirar tudo e viver minhas loucuras. Então, eu confesso que esse ano foi um ano muito, muito doido, assim, porque eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu quero fazer uma tatuagem, qual que eu faço? Aí fazia uma lista de tatuagens que eu quero fazer. Aí não cheguei a fazer, não, mas eu fazia aquela lista. Era aquele Aham. sentimento tão gostoso de tô livre. Tô Ai, gente, não tenho livre. que dar mais satisfação para ninguém. E não é gostoso, não é ótimo isso, É gente. muito gostoso, é muito Acho que a gente gostoso. esquece, né? Quando a gente tá lá, a gente se esquece, assim, que, poxa, agora você pode fazer qualquer coisa, mesmo que você não queira. Eu também não fiz tatuagem. Tenho vontade, mas tenho medo até hoje. Ou seja, eu não tenho interesse agora, enquanto eu tiver medo. E tá tudo bem, mas eu tenho a opção de fazer, eu posso. Se eu quiser, Isso, eu é vou ali na opção, é esquina e liberdade. faço. E Esse é tão mais engraçado gostoso. que isso. E é tão interessante que meus pais, eles não tem nada assim, eles bebem também, nada demais, mas eles bebem. Então eu cresci num lar.
que era permitido, assim, era uma coisa mais aberta. Só que eu, aos 15, que me fechei Uhum. por bastante tempo. Então, eu fiquei dos 15 aos 27. Eu fiquei 12 anos na igreja. Bastante E tempo. aos 27 que eu fui poder me permitir fazer aquilo que na adolescência geralmente que as pessoas fazem. Aí minha amiga, quando eu voltei no Brasil para visitar, eu tenho uma amiga que falou assim, Gabi, você está vivendo a adolescência perdida. Porque eu fiz meu piercing, fiz um piercing que eu sempre achei bonitinho, esse do trago aqui, e Ai, não sei o quê, mais um, porque até nisso também não é muito, né? Não não tinha essa podia. abertura. É, exato. Então eu tive esse momento, essa experienciação de ter a liberdade de sentir o gosto dela, mas não com muita sabedoria, porque foi muito assim, aquela impulsividade. Então, aí que eu falo das polaridades. Eu vivi, então, uma vida muito beata por Uhum. 12 anos, vamos assim dizer, e nesse ano eu fui para o outro extremo, de tipo assim, vamos ligar, né? Feste. O Vou fazer de tudo e mais um pouco. para não Adoro. me arrepender. E aí veio a pandemia. E aí forçou todo mundo a voltar para si, tipo assim, não tem esse É, negócio de esperar, de, né, quando tiver tempo. Não. A gente tem que voltar para dentro de si. E aí, em 2020, eu vejo que foi o ano que eu dei uma equilibrada entre essas polaridades. Então, eu fiquei nisso, eu fiquei nessa, e depois eu fui me encontrando no meio. Às vezes ia para um lado, para o outro, me via às vezes ainda tendo certos preconceitos, aí eu, pô, trabalhava isso, aí depois eu me via. Então, eu vejo assim, em algumas áreas da vida, ainda vivendo essas polaridades, mas em geral, ela mais voltada para o meio, tá? sim. E uma das coisas que eu não citei, muito importante, que está até no tema, que fala sobre as medicinas sagradas, que é a minha experiência com a ayahuasca aí em 2019. Então, quando eu estava vivendo esse momento de, né, fazer tudo que eu quero, eu fui no final do ano no Brasil e tem um psicólogo, eu quero citar ele, que ele foi também um divisor de águas na minha vida, é o Flávio. Já até indiquei ele para muita gente aqui na América, né, Inclusive para para fazer mim. online com ele, inclusive para você. Qual que é Eu sou, o sobrenome dele? é Flávio Patrick. Tá. Então, Sei o que Flávio, é. assim, ele soube lidar muito bem comigo. Eu comecei a fazer terapia com ele na época que eu separei, mais ou menos. Então, ele pegou vários relacionamentos, toda essa coisa que eu tive, e minha vinda para cá. Então, continuei fazendo terapia com ele online. E ele, quando eu voltei para o Brasil, ele falou assim: Gabi, eu tenho um convite para te fazer. Aí, o qual? Eu acho que você está preparada hoje. Então, eu tenho um grupo que eu faço parte e a gente faz o uso da ayahuasca. O que que é isso? Aí ele mandou um panfleto, que geralmente são perguntas mais frequentes. E lá falava o que que era um enteogênico, usado pelos antigos habitantes das Américas, e que desde então eles usavam isso para como uma maneira de expandir a consciência, que era usado a raiz de o Uma, caule, né? O ci- jagube. o O cipó. cipó, isso, o cipó. Essa é a palavra que eu queria. Obrigada. O cipó e a chacrona, que é a folha, e Aham. esses dois combinados, ele traz, ao você beber, você tem várias visões, então você consegue ver algumas coisas, e você, mais do que você vê, você trabalha muita coisa internamente, que se você for fazer uma terapia, demoraria anos, às vezes, para você trabalhar determinadas coisas. Então, é um trabalho interno. É como se você dissesse que a ayahuasca é um ser vivo, e ela tá ali te guiando naquilo que você precisa dentro de você. E aí eu fiz o uso da ayahuasca lá com ele, e foi sim, extremamente, como que eu posso dizer? Eu nunca tinha vivido nada parecido com aquilo, foi muito diferente. E eu me preparei, ele falou para preparar em relação à dieta e tudo, colocar propósito. E esse tipo de grupo dele é um grupo mais universalista. Então, toda semana é um tipo de religião, vamos dizer, diferente. Então, eles fazem. Na que eu Uhum. fui foi hinduísmo, na Uhum. outra é budismo, na outra. Então, dentro lá tinha um jardim com várias. Tinha um Buda, tinha Ganesha, tinha Uhum. várias. Então você passa Referências por ao todas budismo. várias.
E ele colocava, esse centro, ele coloca Cristo como centro, e todos os Ai, que outros, lindo. meio que sendo o complemento da energia crística, né? A Sananda, né? E aí, isso, Mas, então você consagrou a ayahuasca no Brasil, não aqui? a primeira vez no Brasil, uhum, Ah, eu tinha a 2019. impressão que tinha sido aqui. Mas então foi no Aqui, Brasil. foi no Brasil, a Legal. primeira vez. E aí, como veio a pandemia, eu falei, poxa, aonde que tem aqui? Então, eu fiquei toda hora querendo encontrar para poder entender mais e ter mais daquela experiência. Uhum. E demorou bastante, acabei encontrando outro grupo em Orlando, eu fiz, também foi uma experiência incrível. E depois também conheci um outro grupo em 2021, então eu fiz mais ou menos uma por ano, vamos se dizer, até porque não é tão acessível. Hoje já aumentaram É, assim os grupos, né? é. Geralmente os grupos que vão assim em momentos específicos, mas não é uma coisa assim como é no Brasil mais acessível, né? Hum, Tanto o valor assim, não é tão acessível quanto é no é. Brasil, né? Verdade. Então veja assim, conhecer a ayahuasca foi um divisor de águas para mim, porque abriu, é como se tivesse abrido o portal para mim, para uma opção, para várias opções, para uma eternidade de opções e como que eu posso dizer, de unidade. O sentimento, quando você ouve uma frase, Nídia, assim, a gente faz parte de tudo. Quando eu falava, ouvia essa frase, não fazia tanto sentido, não tinha muito sentimento. Quando eu experienciei a ayahuasca, eu vivi esse sentimento. Eu senti ser parte do todo. Eu senti eu ser parte daquela árvore que eu estava tocando, ou do Isso. som do meu próprio corpo. Então, eu tenho um estômago muito sensível, que depois eu descobri que é síndrome do intestino irritável. Tenho intolerância à lactose. Então, tem algumas situações no meu intestino que deixa mais sensível. E Hum. naquele momento da ayahuasca, eu precisava dar mais atenção para aquela área, então eu tive meio que uma conversa com as minhas células. Eu sei que é louco isso aqui que eu vou falar, mas eu tive meio que uma conversa comigo mesma. E o meu corpo pedindo para ter mais cuidado com aquela área, né? E de uma maneira muito intensa, que eu nunca tive. E aí eu pensei, esse sentimento vai ficar aqui, né? Depois que eu sair daqui, depois que o efeito passar, amanhã já era, esqueceu. Uhum. E não, é como se abriu a porta, tu entrou, minha filha. Você Nossa, entrou que ali, você legal. ficou. Então, o sentimento de unidade, então minha relação com a natureza, minha relação comigo mesma, aquele tanto de culpa que eu carreguei por anos, que eu não era, né? Eu sentia ao mesmo tempo, eu vou falar uma coisa negativa em relação à minha experiência no mormonismo. Ao mesmo tempo que eu sentia todo o pertencimento, o serviço, eu carregava muita culpa E e um medo? sentimento de que eu nunca tava bom, de que eu Nunca nunca era suficiente. atingi, nunca era Uhum. suficiente. E um medo também de, ai, e se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, de alguém estar te olhando, é como se fosse um grande olho, assim, ó. Eu É, senti também. eu senti assim. Uhum. Então, eu vi que quando eu tive essa experiência, esse olho foi ficando cada vez mais insignificante. E eu pude ter mais compaixão, mais amor por mim. Ah, E isso é tão é lindo. uma experiência muito bonita, de verdade. Assim, todo Sabe mundo que que tiver a oportunidade de fazer. eu sou aquela entusiasta, assim, de ayahuasca, né? Mas ainda não fiz. Mas eu queria te perguntar, e essa experiência que você está falando foi da primeira, né? Que você conversou com suas Isso. células, você teve esse sentimento realmente de união, unidade com tudo, né? Você acha que isso teve depois, quando acabou o efeito, acabou não, você falou que realmente não acaba, né? Abriu lá o portal, mas a sua relação com as pessoas, a sua relação mudou consigo mesma, mas como você agora sabe que você pertence a tudo e tudo pertence a você, como isso mudou a maneira como os seus relacionamentos, assim? Tudo, Mudou muito? praticamente, tudo. Você tem Tudo. uma O que antes é. sensibilidade, assim, de meio que sentir, uma empatia, meio que sentir o que a outra pessoa sente? Ficou alguma Isso. sequela de algum dom, alguma coisa assim com você? Você sentiu isso? Sim, senti. E isso cada vez tem se aumentado cada vez mais, assim, eu percebo. É como se fosse um nível
de videogame, né? Cada vez você vai aumentando, vai ficando mais difícil, mas você vai aumentando e vai tendo mais experiências. Então, total, Nídia, assim, eu vejo que a minha relação com os outros, principalmente comigo, então a nossa relação começa com a gente, né? Então eu comecei a ter mais amor por mim, a ter mais sentimento de que, caramba, o que eu faço? E ter esse sentimento também da parte espiritual. Então eu sei que eu hoje acredito em reencarnação, acredito em espíritos, que tem espíritos bons, espíritos obsessores, tudo nesse, né, ao nosso redor. Então, quando eu faço bem, eu faço mal, eu estou fazendo para outra pessoa. Então, quando eu toco ali, uma árvore, por exemplo, eu sei que ela faz parte de mim. E na minha experiência, na primeira experiência da ayahuasca, eu tinha uma das árvores que era um lugar bem bonito, que eu tive vontade de chegar lá e abraçar, não sei por quê, mas uma delas me chamou a atenção e eu conseguia entender ela, saber a história dela, assim, a idade, é meio que uma troca ali. E é Nossa, muito bonito, é uma inteligência. Você vê, sim. tá parado, não sabe de nada. É, Não, carrega uma inteligência, uma sabedoria que a gente não tem noção, a né? gente não tem noção. Então eu percebo que essa foi a primeira experiência, mas as outras fizeram aumentar cada vez mais esse sentimento, né? Então, é, então eu vivi isso, né? Com a ayahuasca. Nesse 2020, veio a pandemia, então muita ansiedade, muita dificuldade, assim, né? Geral, para geral, eu senti isso, foi uma comoção geral de Uhum. muita ansiedade, depressão. O que bateu em mim foi muita ansiedade. E eu, caramba, como é que eu trabalho isso? Aí eu comecei o yoga e comecei a meditação. Falei, já que não tem, né, a ayahuasca para a gente trabalhar em cima daquilo, uma coisa externa, vou tentar Uhum. usar algo que não precise, né, de uma substância que não tem aqui. Então, Uhum. comecei na meditação, comecei no yoga, e o yoga trouxe ainda mais esse amor, assim, próprio. Tinha posições do yoga que eu sentia, assim, o, o acalento, assim, nossa, como se eu tivesse, sabe, me sentindo, assim, por completo. E a meditação também. E passaram esses anos, fui para Flórida, tive minha experiência lá também. Experiência muito boa. Nem sempre é só flores, tá? Vai ter momentos que você vai trabalhar suas sombras, e trabalhar sombras ninguém quer. Isso Você teve normal. algum momento desse? Sim, teve um momento muito, muito, assim, que eu estava muito sempre assim, eu sou cabulosa, eu não preciso de ninguém, eu tô bem aqui, mesmo longe das pessoas que eu amo. E eu acho que eu escondia essa saudade, essa, sabe? Então, em uma das Uhum. sessões da ayahuasca, que foi em Orlando, 2021, 2021, eu tive muita saudade da minha mãe. Nossa, assim, eu senti uma saudade que eu não sabia explicar. E eu trabalhei aquilo. E, e eu chorava muito. E uma das formas, a ayahuasca, muitas pessoas conhecem como, a ayahuasca vomita muito. É uma das formas de você eliminar e de você fazer esse processo de cura, é o vômito. Mas também tem outras formas, como o choro, como o riso, tem pessoas que riem muito, o bocejo, o frio, o calafrio, então tem várias sensações que você tem para liberar, né? Uhum. E o meu naquele dia, muito choro, muito choro, muito choro, muito choro, muito choro. E eu senti, para dar uma conclusão nesse sentimento, nesse trabalho, eu senti como se a Mãe Terra, eu estava deitadinha assim, num tapetezinho assim, e eu senti como se a Mãe Terra viesse e me abraçasse, e me entrelaçasse, assim, né? E me abraçasse. Eu senti muito, assim, o poder da Mãe Terra Ai, que lindo. em mim. E foi muito bonita essa experiência, tanto que eu fiz uma tatuagem no meu tornozelo de umas plantas, assim, umas folhas, As raízes, e sim, as raízes se em abraçando. folhas. Ai, que lindo. Sim, para poder me Porque, lembrar desse momento. sim, porque é muito real, né, Gabi? É Sim, muito. Porque você fala de sentimento, às vezes eu acredito que não dá para passar com palavras, não dá para explicar muito. E olha que eu nem passei isso, mas eu entendo, eu sou.
meio viciada em experiências de quase morte, e todos os relatos de experiência de quase morte que eu escuto, eles parece que não conseguem, é tamanha a grandeza da experiência que não dá para traduzir em palavras, então eles É. ficam tentando Parece que a gente não explicar. está sendo justo, parece que está pouco. Isso, Fala assim, só não. vivendo mesmo para saber, né? É. Inclusive, várias experiências com ayahuasca e algumas experiências de quase morte que eu escuto, estudo, leio bastante, são bem similares. Acho que por conta do DMT, né? Que é liberado ali. Uhum, Mas é muito sim, interessante isso. Que lindo! Foi linda essa experiência. sim. E assim, depois desse ano, eu tive outras experiências, seja com cogumelos, também tive experiência com bufo, que é do sapo, né? Uhum, Rapé. Então, assim, eu sei que é muita informação aqui para quem está ouvindo e não conhece todas essas coisas, mas são medicinas da floresta que te ajuda a expandir. E aí eu comecei a ver em alguns grupos muitas pessoas usando aquilo sempre, assim, toda semana, ou rapé toda vez, assim, 3 vezes no dia, uma vez. E aí eu ficava assim, vem o questionamento, então eu nunca deixei de questionar. Como eu comecei ali naquela minha, né, naquele meu momento de questionar por que que eu estava na religião, por que que eu usava, ou fazia o que eu fazia. E eu também trago esse questionamento para tudo na minha vida. Por que que eu visto o que eu claro, visto? Por que que eu claro. como o que eu como? E será que é para mim usar sempre isso? E uma coisa que veio para mim, eu quero assim, é um ponto central, quando eu falo de medicina, eu tenho muito cuidado de falar, ao mesmo tempo que eu honro bastante, eu acredito no poder dela, eu acredito que ela traz toda essa sabedoria para você quando é feito numa egrégora segura, Uhum, né? Feita para aquilo, quando a pessoa que está fazendo, ela sabe, ela tem maturidade, ela tem sabedoria de fazer aquilo. Quando você se prepara e tudo isso combinado, você tem uma experiência muito produtiva. uhum, Ao meu ver, assim, eu estou engateando, que nem eu falei para você, engateando nessa vida espiritual. O meu entendimento é algo para você fazer quando você sente chamada para fazer. Porque pode sim tornar uma coisa como necessidade, uhum. né? Para você sair da sua realidade também. Porque às vezes, nossa, a realidade é muito difícil. E isso até eu estudo agora, estou estudando sobre projeção astral, que aí é uma das coisas que eu queria falar quando eu era pequena, e isso Sim, ficou muito forte hoje, com vários sonhos, várias experiências que me fizeram, caramba, eu preciso estudar sobre isso, porque isso vai me a ajudar. gente vai falar. E uma Uhum. coisa que eu escuto bastante do Wagner Borges, que é a pessoa que eu estou estudando, que Ele ele é sabe muito, especialista, na minha opinião, do Brasil, assim, ele é o melhor em ele é projeção o astral. melhor. Eu gosto muito. 40 anos fazendo isso, se eu não me engano, Quem não né? conhece aí, Wagner Borges, Eu tenho se eu até o olhar livro aqui, aqui dele, ó. se eu olhar no celular é porque eu estou olhando no chat aqui, tá, gente? Quem quiser fazer perguntas para a Gabi, pode fazer também, daqui a pouco ela vai responder para nós. Mas Deixa é nós, então tá. Wagner Borges, especialista em projeção astral. Explica para nós só um pouquinho, Gabi, porque tem gente que nunca ouviu o termo. O que É, que é a projeção astral, resumidamente? então, parece que é uma coisa só de algumas pessoas, mas não, todo mundo projeta, tá? Não é uma coisa eu tenho um dom especial, eu projetei hoje, não. Todo mundo projeta. Quando a gente dorme, o nosso espírito, ele faz ele é como se ele se estendesse. Às vezes ele só fica só em cima, assim, do seu quarto, ele nem passa, mas ele solta, ele tem uma soltura quando você está dormindo. É sair E do aí, corpo, literalmente. aí cada pessoa usa uma expressão, projeção astral, saída do corpo, e tem várias formas de você falar Viagem isso. astral também, né? Uhum. Viagem Vai, astral, vai viagem explicando aí, eu vou espiritual. consertar minha luz rapidinho aqui, mas pode explicando para o pessoal. Sim. Então, você faz o desligamento e você pode ter experiências, né? Assim que você sai. Experiências, às vezes, além, você caminha, você pode ver pessoas, tem pessoas que até saem e vão para outros planetas. E só que isso é um treino, isso tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, né? Então, quando eu comecei a ter muito mais esses últimos 2 anos, nesses meus estudos, e
e expandindo um pouco mais, eu comecei a ver muito, a ter muito chamado de estudar sobre projeção astral. E aonde eu quero chegar, gente? Como eu falei sobre as medicinas, assim como as medicinas, às vezes, a gente pode querer sair da realidade e querer usar elas assim, ah, não, eu quero ter essa experiência e toda hora, toda hora. Tem muita gente que quer usar da projeção consciente, então você está consciente. A gente faz esse desligamento de maneira inconsciente ou de maneira consciente. Tem uma outra forma também, são de 3 maneiras, não estou lembrada agora. Quando Uhum. você faz consciente, você lembra de tudo, de detalhes. Você às vezes vê seu corpo, às vezes você vê o local, você sabe de todas as sensações, você comanda aquele momento, né? Então, é ter muita sabedoria também, né? Quando você faz esse tipo de coisa, de como que eu vou usar, quantas vezes vou usar. Então, e eu não quero usar isso como crítica, mas foi experiências que eu vi ao longo dos anos e eu falei, cara, eu não quero isso para mim, né? Eu quero ter, sim, a experiência, mas um chamado. Eu Sim. sinto muito forte, agora é meu momento, né? Por exemplo, vários temas. Hoje a gente vive um paradoxo do acesso a conhecimento. Eu tenho tudo, mas eu não sei É. nem para onde eu começo, né? Chega Então, uma hora eu que o tinha, cérebro dá uma embolada, a mente dá uma embolada, assim, de tanta informação que vai chegando, e a gente não sabe o que fazer com elas. não sabe o que fazer. Aí eu me percebi nesse processo de expansão um pouco como barata tonta, assim, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe quando você quer pegar tudo e Tudo. você não Uhum. vai conseguir ter um aprofundamento se você não escolher? Sim, E como que a gente escolhe? A gente olha para dentro da gente, a gente medita, a gente se conhece e a gente vê aquilo que é mais latente no nosso ser. Ah, hoje é isso, hoje é esse tema, é esse tema que eu vou estudar. Então, hoje, hoje no momento de vida, é viagem espiritual, é a projeção, quer ficar mais, aprofundar mais nisso, que é uma coisa que eu venho sentindo há anos, só que eu só fui mesmo focar agora, né? E aí a próxima coisa que eu vou fazer a mesma coisa. E aí, qual é o meu próximo tema? Né? Já apareceram cursos para mim que eu, nossa, seria tão legal fazer esse curso, mas não é para mim agora. Eu vou é, deixar ele, em algum outro momento esse curso vai vir e eu vou fazer ele. sim. E, por exemplo, apareceu para mim esses tempos, não apareceu, mas surgiu uma oportunidade de fazer constelação familiar, que é um tema que eu ouvi falar lá na igreja de uma menina que estava começando a fazer antes de eu vir para a América, então tem mais de 5 anos. E eu, Uhum. constelação familiar, só passou. Nunca mais li, ouvi. E aí, recentemente, um amigo foi e me convidou para representar. Para mim foi surreal, assim, surreal a experiência de como é que acontece esse tipo de cura, como que as pessoas elas se movimentam e se comportam de maneira semelhante àquele parente. Uhum. Como é que isso Sem funciona? saber, E né? isso me intrigou. E sem você saber, e você não sabe qual é a pessoa que você está representando. Eu não sabia quem eu estava representando. E ao mesmo tempo que você representa e ajuda no processo de cura de outra pessoa, você também está fazendo o seu. Que nem eu tive algumas impressões, algumas coisas naquele dia, que isso é meu ou isso é da pessoa que eu estava representando, né? E a gente vai destrinchando e ao longo do tempo você vai descobrindo, opa, aquilo dali era meu, aquilo dali foi também. E é tão engraçado que você pega os papéis por afinidade. Então É. tinha coisas mais, mais ou menos em comum. É, diz que a lei, Jung, né, fala que é a lei da sincronicidade. É a mesma coisa do tarô. Eu me aprofundei no tarô, quis focar nisso, né, na época, e ainda tenho esse foco atual na minha vida. E você escolhe a carta, ou a carta cai, ou qualquer tipo de tiragem, de acordo com a sincronicidade, a sua energia sincronizada com a energia da carta, e os arquétipos e tudo, faz você tirar aquela carta, né? De alguma maneira você vai tirar a carta certa para o momento que você está vivendo na hora. E também o tarólogo. Você tem aquela sincronicidade com o tarólogo. Geralmente ele vai falar as coisas que vocês estão ali na mesma egrégora.
Então, geralmente, bate tudo porque vocês estão na mesma egrégora e a sincronia por energia, por frequência, acaba fazendo você Uou. tirar aquilo, aquele arquétipo, e aí você fala, nossa, mas como assim? Tô vivendo isso realmente, ou entendeu? Aham, E eu acredito, né, que na constelação familiar deve ser mais ou menos a mesma coisa. Ele não te chamou para representar por acaso, né? aham, Foi por sincronicidade, foi por energia, afinidade, frequência, né? Tem sim, vários nomes que você pode dar. é. Mas E o, atraiu aquilo de alguma forma. sim. E o mais engraçado, assim, que pra mim era uma coisa nova, e eu não sabia muito bem o que estava, assim, o que era meu e o que era da pessoa. Então eu ficava naquela briga interna. Peraí, eu quero falar isso. Porque você tem que expressar o que você está sentindo ali para a consteladora entender o movimento. E eu Uhum. ficava, mas se eu falar isso, isso é meu ou é da pessoa? Então eu fiquei por muito tempo naquela confusão, até que uma das pessoas se manifestou de uma maneira diferente, meio que me hipnotizou, assim. Eu fiquei muito vidrada para aquele tipo de comportamento e aquilo abriu o campo para mim que eu não era mais eu, assim. Eu estava fazendo e falando coisas que... Que Aí legal. ficava uma Gabi, aí ficava uma Gabi em terceira pessoa. Por que você tá falando assim? As pessoas estão te vendo, tem 20 pessoas aqui. Que louco, Então, né? então eu vejo assim, como eu ainda tenho muitas camadas de vergonha, que nem assim, fazer isso aqui para mim, Nídia, você está me dando a oportunidade de quebrar barreiras. E você, eu não tenho que ficar preocupada se eu estou indo bem, se as pessoas estão gostando da minha fala. Eu tenho que só fazer, porque tem Só algo fazer. muito maior envolvido. É como eu falei para você por mensagem, eu falei, Nídia, esse seu projeto, que agora está no começo, ele tem outros seres guiando ele. Então, não tem que ficar preocupada. Claro que tem que se preparar, tem que, né, Sim. essas coisas técnicas que vai ficando cada vez melhor. E aí, quando eu estava me preparando para vir para cá, eu, caramba, será que eu vou lembrar das coisas? Será que eu vou saber falar? E a gente quer sempre, assim, às vezes, passar uma imagem, mas o importante é que alguma coisa possa tocar, ou possa ajudar na expansão da consciência das outras pessoas. Eu não Uhum. estou aqui para falar para ninguém sair de igreja, ou para tomar ayahuasca, por exemplo. Essa foi a minha forma e mostrar para vocês como isso me trouxe clareza, me trouxe perspectiva, assim, uma perspectiva, uma percepção. Então, no meu dia a dia, eu consigo ver, sabe aquela Gabi em terceira pessoa? Eu consigo ver quando eu estou julgando alguém, eu consigo ver quando eu tô, peraí, por que que eu tô sentindo esse aperto no coração? E aí eu medito, eu vejo, eu emano energia boa, sabe? Então, assim, Uhum. é um olhar para dentro de si constante. E todas essas Sim. coisas que eu fiz me fizeram abrir essa visão. E é tão legal, uma coisa que eu quero falar, Nídia, é que eu cresci em uma família, pelo menos eu via assim, um pouco da minha avó, um pouco com preconceito com as pessoas negras. Então, vi uma santa negra ou a religião afrodescendente. Então, eu cresci criando uma versão a esse tipo de religião. E Sim. hoje, para você ver como que a gente, quando expande, a gente abre o campo e não existe um caminho só. Não É. existe, é uma certeza que eu tenho hoje. Existem vários caminhos que te levam para a luz. Então, hoje, eu tenho uma conexão, nesses últimos 2 anos morando perto do mar, com o Iemanjá muito grande. Às vezes eu canto músicas dela, em sonhos meus, que até meio difíceis, eu lembro que eu consegui superar certas coisas pela Iemanjá, o canto de Iemanjá. Aham. Então, caramba, que interessante. Outra coisa, Ganesha, outro ponto. Amo o mantra de Ganesha. Olha que coisa. Então, assim, é uma. É Abre. tanta. E é engraçado, né, Gabi, abrir um ponto aí que se você, igual você falou que olhou para a Gabi de trás, se você quando a gente olha para todos esses preconceitos que a gente tinha tão pequenos, né, tão mesquinhos, e a pessoa que a gente é hoje, é difícil acreditar, porque eu também tive muito desses preconceitos. Com a minha avó sendo do candomblé, eu crescendo, vendo ela ir para o centro, fui algumas vezes no centro, não gostava, mas eu ia. E numa fase da minha vida, na minha adolescência, eu lembro de ter ouvido ela falar: olha, daqui 7 anos eu já vou poder abrir o meu próprio centro, que ela estava passando
as fases lá que tem que fazer para poder virar uma mãe de santo. Eu já vou poder virar uma mãe de santo, poder ter o meu próprio centro. E a gente morava no quintal da casa dela, a gente sempre morou no quintal da casa dela. E eu lembro na minha cabecinha, talvez eu tinha, sei lá, eu já estava na igreja, tinha uns 12 anos, talvez, 13. E eu pensava assim, 7 anos, deixa eu fazer os cálculos. Aí eu vou estar com X anos, não lembro exatamente. Aí, só que eu lembro que, assim, era mais de 18, então eu já podia sair de casa. Eu queria sair de Olha só, casa porque eu não queria morar num quintal, um terreno onde tinha um centro de macumba, como a gente chamava. olha só. Uhum. Tão grande era o preconceito, tão grande era a ignorância, porque é literalmente ignorância. E olhando para isso, eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha mesmo. Eu contei aqui no meu vídeo, para quem não assistiu, tem aqui a minha história, a história do meu despertar, tá na live, a primeira live, e eu falo com muita vergonha mesmo, que eu liguei para ela, no primeiro momento que caiu a ficha, que eu tava, que é tão pequeno, que esse sentimento de preconceito é tão mesquinho, é tão coisa do ego, que eu liguei para ela e pedi 1000 desculpas. Eu nunca a critiquei, nunca falei, mas nunca com palavras, e também nunca ofendi, nada disso, graças a Deus. Mas eu pedi desculpa para ela pelo sentimento que eu tive. Aí você vai falar, nossa, mas mudou assim da água pro vinho. Não, não é que mudou a água pro vinho. O sentimento, não é estranho como o sentimento muda? Como a maneira como você olha para as coisas ou pessoas muda? Como esse autoconhecimento, esse olhar para dentro, faz com que, quando você se ama mais, quando você se entende mais, aí você ama mais o próximo, você entende mais o próximo. Então, por isso que Jesus, ele ensinou pra gente, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Só que a gente está tão vivendo no externo, e não se entendendo, não se amando, não se conhecendo, que a gente não se importa em conhecer o outro, não se importa em amar o outro, e aí isso dá lugar aos preconceitos, racismo, essa ignorância toda, e enfim, acarreta muitos tipos de violência no mundo, como acontece hoje em dia, e muito sofrimento, né, infelizmente. Ninguém é perfeito, é claro, a gente tem as nossas sombras, eu luto até hoje com muitas sombras, mas essa parte minimizou muito, eu não vejo mais a religião africana, eu sou negra, eu não vejo, mas eu tive eu fui condicionada a ver daquela maneira, mas foi tão fácil mudar essa chavinha, graças a Deus, que assim, eu me sinto grata hoje em dia e sinto pena que aqui não tem um centro que eu possa ir, que eu ia gostar muito, mas é como a gente vê, exatamente como você falou, existem vários caminhos para onde a gente quer chegar, e a gente tem que aproveitar o caminho, a jornada, porque quando a gente chegar, a gente vai ficar assim, e agora? Né? Vai para onde? O que acontece? Então, é muito legal você falar isso e chamar a atenção disso, assim, para as pessoas, essa questão do preconceito. Sim. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, que assim, vários temas vêm, como eu falei, né, quando a gente está preparado. Eu já tive vários sonhos lúcidos e muitos sonhos muito fortes, e eu nunca vi necessidade de procurar saber mais, né? Eu sempre, às vezes, tinha um amigo que sabia mais, eu mandava para ele, ficava sempre delegando e nunca buscando por mim mesma. É muito mais fácil. E no seu amigo que sabe mais, ele te fala algumas coisas, você, né? Uhum. Mas tem um outro tema que eu só queria só abordar rapidamente, que é um tema que eu sempre tive medo, que era a vida extraterrestre, desde pequena. Adoro. E, e eu, assim, nossa, eu ficava assim, com pesadelo se eu ouvisse aqueles temas no Fantástico, né? Aquelas coisas de ET, eles fazem com uma voz assim diferente, colocam jogos de som como se fosse uma coisa assim macabra. É. Então, eu criei uma resistência muito grande por isso, como se fossem seres que fossem fazer mal para mim. Então, eu nem queria saber disso. E quando eu estava me preparando da Flórida para ir para o Havaí, eu fiz uma viagem com meu ex-namorado, da onde a gente estava, que era Orlando, até o New Jersey, e depois New Jersey para Nicarágua.
Não, Niagara Falls. Niagara Caramba. Falls. Niagara Falls. E depois viemos para viemos para Utah. E teve uma fase que a gente falou, ai, vamos ficar mais parando, vamos logo direto. E aí eu fiquei de dirigir algumas horas, dirigi umas 10 horas. E nesse período veio um sentimento, assiste o conteúdo da Mônica de Medeiros. Eu Uhum. falei, e era um conteúdo que no passado eu não gostava de ouvir. Eu falei, não, isso não é para mim. E até de uma pessoa que me ajudou no meu processo de despertar, que é a Gisela Valim. Enfim, quando eu fiz essa viagem, era um sentimento, Nidia, que era quase pegando no meu celular e colocando, era muito forte. E aí eu fui e coloquei, e na minha viagem, eu fui ouvindo às 3 horas, sabe? É bem longo as coisas da Mônica, quando ela É. recebe, né? É. E aí eu, Mônica, Lídia, eu arrepiei, assim, eu tive eu senti uma força muito forte. Era como se fosse assim, minha filha, é agora que você vai saber disso. É agora que você vai ter esse conhecimento. Não dá Chegou a hora. nada, nada de medo, nada disso. E eu peguei aquele conteúdo para o coração muito mais facilmente, porque eu vi que eu me preparei, eu fui tirando as camadas, como a Gabriela Staff, que também é uma menina, eu acho que eu comentei dela, ela usa o termo de as cebolas, né? Então a gente vai descamando as cebolas. Então, depois de algumas camadas, eu vi que eu cheguei em uma que eu posso falar sobre aquilo, eu posso ouvir sobre isso. E Da- vai entrar no meu coração diferente. Aham. E a partir daquele momento, engraçado que quando a gente se abre para um conteúdo, ele vai te associando e aprofundando em outras experiências que você tem. É como se realmente abrisse uma porta, né? É. Então, a única coisa que eu queria falar sobre isso é quando a gente estiver preparado para um tema, a gente vai estar preparando ao longo do tempo, e aí esse tempo vai chegar para a gente vai poder receber ele de coração, e ele vai fazer mais sentido. E aí a gente vai construindo aquele conteúdo, né? Aquele conhecimento de uma maneira muito mais gostosa, né? Uhum. Vem como um desejo forte, né? Que parece Uhum. que não tem como fugir, assim, é um interesse muito grande em certo assunto, e aí, quando você ouve essa intuição e vai lá e pesquisa sobre aquele assunto, aí você acaba tirando esse preconceito, como você tinha também dos ETs, que realmente, né, o mundo aí fora coloca eles como se fossem monstrinhos, uma coisa ruim e não sei o quê, e quer dominar o mundo, vir aqui na Terra, roubar o que é nosso, nos aprisionar, e a gente sabe que não é nada disso, né? Eu espero que para uma próxima live você possa contar um pouquinho mais de detalhes sobre Esse tema é mais tenso. assim, Vamos deixar mais só por isso sensível. mesmo. Deixa Vai lá para na depois. Mônica de Medeiros, assiste, vê se você, né? E aí. Tá Mas a bom. gente pode conversar até porque é um tema novo para mim, né? Eu acessei ele tem pouco tempo, mas é só uma coisa que, Sim. caramba, demorou tantos anos, né? Assim como a minha conexão com os orixás, e eu acho que vem na hora certa. A gente, quando tá preparado, Vem. vem. Vem na hora que tiver que vir, né? Ai, Sim. Gabi, adorei o nosso papo. Tem mais alguma coisa, mais alguma experiência que você queira contar com... Você não contou a experiência da... Você quer contar a experiência rapidamente de a saída do corpo, da mão? Ou Na você... mãozinha? Aham, da Ah, mãozinha? sim! Quando eu tava conhecendo o Michel, que é meu ex-namorado, ele comentou uma vez, eu sou doido pra fazer sonho lúcido. Ter sonho lúcido. Eu falei, eu tenho direto. Aí ele falou assim, como assim você tem direto? Aí ele, aí eu falei, mas eu não tenho quando eu quero. Eu preciso, eu só tenho, eu não sei quando que eu vou ter. E aí ele falou, tem vídeos que você consegue, é, algumas práticas que você se coloca nesse sonho lúcido, por querer. Então eu falo assim, hoje à noite eu vou ter esse sonho fazendo determinada técnica. E eu aprendi uma técnica, que é a técnica da mão, que você fala uma frase sua e você vai apertando sua mão durante o seu dia, porque no nosso sonho é, é uma das técnicas. Tem várias, se você colocar no YouTube, tem várias técnicas. Uhum. E a que eu escolhi foi essa. E eu apliquei, acho que eu apliquei uma, duas vezes, na segunda vez deu certo. E foi muito interessante, assim, porque durante o dia você aperta, você fala para você que você está acordado,
né? Você se toca, você sente, eu tô acordado, e você coloca frases de preferência positivas. E aí você dorme, no sonho vai vir tudo aquilo que você fez durante o dia e tudo, e vai vir esse sentimento de você olhar para sua mão, aí você faz o teste, foi assim que aconteceu comigo, e eu, opa, gente, minha consciência foi na hora, foi na hora, ela veio, opa, eu tô sonhando. E, Mídia, tudo que aconteceu naquele momento, eu conseguia ter controle de atravessar a porta, de ver pessoas, foi muito incrível, assim, o que aconteceu. E eu, caramba, eu quero mais disso. Então, assim, todo sonho, ele foi guiado por mim, seja voando, seja tendo contato com pessoas. E o meu objetivo, como diz o Wagner Borges, é não só sonhar para ter, como se fosse um videogame, eu acessei e vou aqui me divertir. Mas o meu estudo hoje está sendo mais voltado para eu quero ter alguma experiência com meus mentores. Eu quero poder Aham, ajudar, ser uma trabalhadora da luz nos sonhos. Porque quando a gente está assim, a gente pode abençoar e pode fazer, né, o nosso trabalho. E quando a gente tem essa consciência, quando a gente está trabalhada, a gente consegue fazer isso melhor. Muita é gente faz verdade. inconsciente, mas consegue fazer isso melhor. Então, acho que eu Consciente, é verdade. consigo, só dar uma resumida e falar o Ai, mas básico, assim. é muito mágico, né? É muito maravilhoso. Quando que a gente ia imaginar que essas coisas são possíveis, né? Nunca. É, Infelizmente, nunca. algumas religiões, algumas até falam, ensinam, mas a maioria aí, as grandes, não ensina essas coisas pra gente, não falam que essas coisas são possíveis, que esse tipo de Não. experiência, revelações, elas são possíveis e que está acessível a todo mundo, né? Porque o poder divino está, na verdade, dentro de cada um. Está no nosso DNA. Uhum. A gente consegue fazer qualquer coisa, a gente consegue atrair qualquer coisa. Só que, Sim. infelizmente, não é ensinado. Pelo menos não era ensinado, agora está sendo ensinado, não pelas igrejas, mas temos o YouTube, temos livros, Sim. temos. Falando em só uma última perguntinha, você teve algum, fora as meninas que você citou, você teve alguém que te ajudou, um mentor, físico mesmo, né? Aqui no corpo físico, que te ajudou nesse processo todo, depois como você começou a estudar sobre as terapias holísticas, essas coisas espirituais, assim, ou você foi descobrindo Sim. por si mesma? Bom, por mim mesma, mas tinha coisas, principalmente quando eu me via muito perdida, eu queria uma resposta mais rápida, que demandaria muito tempo de pesquisa, eu recorri bastante a esse psicólogo, que ele é um psicólogo espiritualista também, né? Ai, uhum. Essa parte dos sonhos eu busquei também muito o Myron é um homem muito sábio, ele que me apresentou o Raperi, e ele mora aqui em Utah também, e ele entende bastante de sonhos, está com cursos, aí é um dos cursos que eu estava, cara, eu quero fazer, mas não é meu momento, uma Aham, hora eu faço. Então, assim, o Myron é uma pessoa que eu recorro. Uma das pessoas que eu sigo, que eu gosto muito, da Gisela, gosto do Arli Cravo, que é a pessoa que ela segue. Estou curtindo bastante os conteúdos do Wagner Borges, né? Mas de uma pessoa física hoje, tipo um guru, não, assim, uma pessoa para isso, assim, eu vejo que hoje eu tenho muito, e até pode ser uma maneira legal de fechar a live de hoje, eu sou a minha guru, sabe? Tipo legal. assim, Top. eu consigo ver dentro de mim através do silenciar a mente, de você acalmar seu coração, de você não se identificar com o seu pensamento, com o seu sentimento, que não é você. Um dos livros que eu gostei bastante é O Poder do Agora, que ele fala isso. Se você Adoro. está pensando o seu pensamento ruim, quem é essa pessoa que está analisando esse pensamento? Ou um pensamento bom? Existe um ser superior. Então eu fico muito focada em esse ser, ele vai me mostrar. E muito interessante, porque veio agora na minha mente, e eu queria falar rapidamente, se você fizer uma contabilidade, e até eu já ouvi isso do Arli Cravo também, se você puder se observar, quem está me ouvindo agora, e você também, Mídia, Uhum. ao longo do seu dia, e colocar numa balança os seus pensamentos que constrói, que te ajuda na evolução, e aquele que te diminui, pensamentos, né, mais densos,
e você faz uma contagem, e o que pesa mais? E eu tenho feito essa contagem e eu tenho ficado até horrorizada. Como às vezes eu tenho frases negativas para mim mesma e muitas vezes eu não sou minha melhor amiga. E eu tô assim, como terceira pessoa, olhando assim de longe, falando: caramba, Gabi, mas você tá com pensamento ruim demais. Vamos melhorar isso aí. Uhum. E aí, e aí isso é E aí muito você consegue interessante. falar para si mesmo na hora que aquele pensamento surge ou Na hora que depois é na meu balança? pensamento. Uhum. Eu, eu tô conseguindo. É que nem musculação, né? Que nem exercício. Você vai pegando mais agilidade. Antes eu demorava mais, eu fazia uma, duas vezes por dia. Agora, Nídia, toda hora. Toda hora eu consigo. Peraí, epa, epa. Só que eu também não fico na neura de, nossa, que tanto. Não, não sou eu. Não sou eu. Isso É, não é eu. é. Eu só estou observando e eu estou direcionando esse Direcionando. pensamento, né? É. Até que fique natural. Então, o objetivo, você fala assim, ah, qual é o objetivo? O objetivo é isso ser natural. É É. numa balança ficar mais pesado, É. né? Ter mais contagem de pensamentos prósperos, de É. abundância, de amor, de, sabe, de luz. E aí isso vai ser mais pesado, você vai ver o reflexo na sua vida como um todo. Vê. Então, em alguns campos da minha vida, por exemplo, relacionamento, eu percebi que eu estava muito focada muito na rejeição e eu atraía muitos relacionamentos. Quando agora eu estou num relacionamento saudável, opa, então eu já fiz alguma mudança de Sim. chave, uma sacada, que aí eu mudei o padrão daquele tópico É. específico, relacionamento. Aí vai vir os outros tópicos que a gente vai trabalhar aí a vida inteira, assim. A vida inteira, assim, é uma luta constante, né? Sim, Ai, Gabi, eu agradeço muito, muito obrigada mesmo por sua disponibilidade, seu carinho, de vir aqui compartilhar com a gente coisas tão pessoais, coisas tão especiais para você. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ajudar muita gente que está passando pelo mesmo processo, que está confusa, que está perdido, e saber que não, principalmente, saber que não está sozinho. Porque a gente sabe que sim. está acontecendo isso em massa, muitas pessoas em massa estão se descobrindo, se redescobrindo, se Sim. autoconhecendo, se questionando suas coisas que sempre viveram, né? Coisas do passado, É um chamado em massa. em Quando eu massa. postei nas stories, eu recebi alguns replies, assim, né, falando, nossa, Gabi, eu tenho passado pelo mesmo. E eu, caramba, eu nem imaginava que aquela pessoa estava passando por isso. Então, gente, uma pessoa trouxe luz, trouxe. Já tá valendo, assim. Já Sim, cumpriu com o objetivo, já. com certeza, e é maravilhoso, nem que poucas pessoas visualizem essa live, I don't care, não me importo nem um pouco, desde que essas que visualizaram, que a sua mensagem possa passar e fazer a diferença na vida delas, já cumpriu o propósito, Sim, já tá sim. lindo. E te agradecer mais uma vez, eu deixei aqui seu Instagram, né? Acho que nem te perguntei, se estiver tudo bem, as pessoas podem te... Pode, Tudo pode. bem? O meu Acho é que é de privado, praxe. eu tenho que só aceitar. Então, Isso, e só aí, se mandar o request. manda o request, se alguém tiver alguma dúvida, tiver, né, que falar lá com você, pode pelo menos mandar um direct, se não quiser E, ser e pode amigo. também mandar mensagem também no próprio canal seu. A gente pode também responder por ali, caso a pessoa Sim, não queira fazer no meu privado. Então, sim, como quiser, como for sim, melhor manda para mensagem vocês, aqui, gente. quem quiser, e vai ser muito legal. E a gente vai finalizar. De novo, eu agradeço. É, eu não sei muito como finalizar, mas quero agradecer com o Namastê. E boa noite. Namastê. Sim, boa noite. Muito, muito obrigada, gente. Boa noite. Espero que tenha trago alguma luz aí para vocês. Um beijo. Sim. Obrigada, gente. Boa noite. Live Boa encerrada. noite. Tchau, tchau.